Graça e paz, irmãos, é com muita alegria que nós vamos iniciar a nossa escola dominical nesta manhã, um dia chuvoso, mas um dia abençoado pelo nosso Deus, ainda mais quando nós o buscamos de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, para aprender da sua palavra. Momentos prazerosos que desfrutamos da presença do Senhor, da sua palavra, da sua instrução, da sua orientação. Nós vamos, nesta manhã, iniciar a nossa escola dominical, fazendo a leitura no texto do Salmo 133, o Salmo que fala-nos da excelência da comunhão fraternal. Um tema importantíssimo. Nós vamos também tratar a respeito disso na nossa lição nesta manhã. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, é como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes, é como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. De fato, meus irmãos, é uma alegria muito grande a gente poder desfrutar desta oportunidade de estarmos juntos nesta manhã, em comunhão, ainda que esta comunhão seja virtual. Nós estamos no isolamento físico ainda, não social, porque nós estamos nos relacionando, né? Ainda que de uma forma virtual, nós mantemos esse relacionamento, e isso é importantíssimo para a vida cristã, para o nosso crescimento espiritual, para o fortalecimento do povo de Deus. Deus estabeleceu a igreja para que nós pudéssemos estar juntos, e juntos aprendendo de Cristo, da sua palavra, aprendendo uns com os outros e juntos aprendendo a amar, a se respeitar, a honrar, para que juntos a igreja cresça, desenvolva para a honra e glória do nosso Deus. Esperamos em breve que que a gente possa voltar com a nossa escola dominical presencial. Mas enquanto isso não acontece, vamos desfrutar da tecnologia que Deus tem nos dado e nos tem abençoado para crescermos no conhecimento, na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, vamos orar nesse instante, pedindo que Deus nos abençoe, que Deus fale aos nossos corações e nos instrua de acordo com a sua vontade, a sua palavra. Vamos orar. Deus bendito, louvamos o teu nome pela oportunidade nesta manhã, estarmos diante da tua presença, prostrados, reverentes, buscando a tua direção e a tua orientação. Muito obrigado a Deus pela oportunidade tão maravilhosa que o Senhor nos dá, que é a oportunidade de estudarmos a tua palavra. O Senhor venha fortalecer as nossas vidas, abrir o nosso coração e a nossa mente para entendermos os teus desígnios e os teus propósitos. Fortalece, Senhor, cada vida daqueles que fazem parte da tua igreja aqui em Sapopemba. Vem visitar cada família, cada lar, restaurando, curando, abençoando, fortalecendo-nos para que, firmados em Cristo, possamos glorificar o teu nome. De uma maneira muito especial, queremos interceder pela vida do presbítero João. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor o tem preservado. Muito obrigado, ó Deus, pela sua cirurgia bem-sucedida. Permitas, ó Deus, que ele possa ter alta, voltar para o convívio da sua família e possa estar plenamente recuperado para a honra e glória do teu nome. Abençoa-nos nesta manhã, dá-nos a tua direção em Cristo. Amém. Amém. Irmãos, nós estamos estudando a carta de Paulo aos Filipenses, e chegamos à última perícope do capítulo 1 de Filipenses, e nós vamos estudar nesta manhã
os versículos 27 a 30. E o tema da nossa meditação é lutando juntos. Esta expressão que resume esta sessão da carta que nós vamos meditar nesta manhã. Filipenses capítulo 1, versículos de 27 a 30, que nos diz assim: vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos. Aí o nosso tema, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis o que é meu. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça com a instrução da sua palavra nesta manhã. Opa, aqui. Isso. Então, prosseguindo para o alvo, é o nosso tema geral. Estudos expositivos na carta aos Filipenses. Nesta manhã, o nosso tema é lutando juntos, com base em Filipenses 1, 27 a 30. Nós devemos lembrar, meus amados irmãos, que a vida cristã é uma luta. Nós estamos em guerra contra o mundo, a carne, o diabo, e assim é necessário estar sempre alerta, vigiando, orando, pois podemos ser atacados a qualquer momento e devemos estar sempre prontos para a luta, para a batalha. Né? Por isso que nós vamos encontrar a exortação do apóstolo Paulo, quando ele nos diz aos irmãos em Éfeso: quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Não devemos esquecer ou nos esquecer de que só seremos vitoriosos se nós estivermos nos fortalecendo diariamente no Senhor. O reverendo Warren Wiersbe, ele vai nos lembrar algo muito importante e significativo. Ele nos diz assim: a vida cristã não é um parque de diversão, mas sim um campo de batalha. Somos filhos na família de Deus, desfrutando a comunhão do Evangelho, conforme nós vimos lá em Filipenses de 1 a 11. Somos servos contribuindo para o progresso do Evangelho, conforme nós vimos em Filipenses 1, de 12 a 26, mas nós somos também soldados defendendo a fé do Evangelho. É isto que nós vamos encontrar e ler nesta última sessão do capítulo 1 de Filipenses, de 27 a 30. Paulo, quando escreve a Timóteo, ele vai descrever a Igreja de Cristo como sendo a coluna e baluarte da verdade. Ele diz que nós somos coluna e baluarte da verdade. E quando nós olhamos para esta figura a qual Paulo usa para descrever a Igreja de Cristo, nós vamos entender e compreender duas questões básicas aí. Primeira, que a Igreja de Cristo ela está fundamentada na verdade, né? Ou seja, é a palavra de Deus quem dá o suporte, o alicerce, o fundamento da Igreja de Cristo. Então, Paulo usa essa expressão quando escreve aos Efésios capítulo 2, versículo 20, quando ele diz que a igreja está fundamentada no ensino dos profetas e dos apóstolos.
Então, a base que dá sustentação à igreja de Cristo é a palavra de Deus. Daí a necessidade que nós temos de estar crescendo no conhecimento desta palavra, aprendendo e meditando nela. Mas há um outro aspecto também que nós devemos observar quando ele fala que a igreja ela é coluna e baluarte da verdade. A outra figura é que cabe a esta igreja, que é mantida e sustentada pela verdade, cabe a ela defender esta mesma verdade. Isto porque a igreja deve manter, preservar e não permitir que a fé que lhe foi entregue seja adulterada, deturpada. Então, nós temos que zelar para que isto não venha ocorrer. Então, nós vamos verificar que a fé que aqui aparece designa um conjunto ou corpo de doutrinas, né? Então, quando o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz: lutando juntos pela fé evangélica, a palavra fé ela é usada, ela é empregada aqui como um corpo, um conjunto de doutrinas, né? Então, vejam só, lutando juntos pela fé evangélica. A palavra fé designa um conjunto ou corpo de doutrinas. A fé é algo que nos foi dado, nos foi confiado, conforme nós lemos lá na carta de Judas. Judas fala a respeito disto, né? Em certa ocasião, falando a respeito da carta de Judas, quando eu preguei aqui na igreja sobre isto, eu disse o seguinte: a fé é propriedade de todos os salvos. Afinal, ela é confiada aos santos. A fé não é propriedade de apenas alguns ou de uma instituição religiosa. A fé é de todos os salvos em Jesus Cristo. O alvo do cristão é batalhar por esta fé que foi definitivamente entregue ao povo de Deus. Cada cristão deve ser um defensor da fé. Se a tradição cristã nos chega de geração em geração, quer dizer que cada uma destas gerações deve preservá-la incorruptível, pura, como em suas origens. A defesa da fé pode resultar numa empresa muito custosa, mas a defesa e a preservação da fé é um dever que recai sobre cada uma das gerações de cristãos. E nosso dever consiste em defender aquilo que recebemos, né? Então, a igreja ela é mantida pela igreja, ela é mantida pela palavra de Deus, pela doutrina, e, ao mesmo tempo, esta doutrina nós devemos preservar, devemos lutar juntos pela fé evangélica. Existe, porém, e nós sabemos, porque a Bíblia fala claramente a respeito disto, um inimigo que está decidido a roubar o tesouro do povo de Deus. O tesouro é a palavra, né? Se Satanás conseguir privar os cristãos da sua fé, do entendimento da sua doutrina e das suas claras doutrinas, poderá então enfraquecer e derrotar o ministério do evangelho, né? Nós devemos lembrar, meus amados irmãos, que as convicções determinam o comportamento. Ou seja, eu vivo de acordo com aquilo que eu creio, né? Se as minhas convicções a respeito de Deus, da salvação, das verdades que nos foram reveladas, forem convicções erradas, significa que nós vamos prosseguir por um caminho errado e ter uma vida errada. Não é, portanto, de se admirar, meus amados irmãos, que o diabo, Satanás, ele vai se dedicar exclusivamente, especialmente, em atacar aqueles que são mais novos, os mais jovens. Não falo na idade cronológica, mas na fé, né?
aqueles que são mais se converteram há pouco tempo. Ele vai procurar fazer com que estas pessoas que foram alcançadas pela graça sejam afastados desta fé. Em nossa luta contra este inimigo, devemos lembrar que as armas da nossa milícia não são carnais, conforme Paulo escreveu aos Coríntios. Nós usamos armas espirituais. A palavra de Deus, a oração. Né? Devemos depender do Espírito Santo, que nos dá o poder daquilo que nós precisamos para vivenciarmos e vivermos a vida cristã. Né? Então, vejam só, nós vamos verificar que nós estamos e devemos lutar. Né? Um exército, no entanto, ele precisa lutar unido. Nós precisamos lutar juntos. E é por isto que Paulo vai enviar estas admoestações aos filipenses, aos seus irmãos, aos seus amigos lá em Filipos, e a nós hoje, falando através desta carta, e ele vai explicar de uma forma muito clara neste texto, nesta perícope, nos versículos 27 a 30 do capítulo 1, que há 3 elementos essenciais para a nossa vitória na luta, a fim de manter a integridade da verdade, da fé que nos foi outorgada. E estes 3 elementos são coerência, cooperação e confiança. É sobre isso que nós vamos falar ao longo desta lição. Coerência, cooperação e confiança. Então, o primeiro elemento essencial para nós lutarmos na preservação do Evangelho, firmes na manutenção daquilo que nós temos recebido, é a coerência. Paulo vai dizer assim: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho. Né? Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho. A maior arma contra o inimigo não é um sermão inspirador, uma aula extraordinária, espetacular na escola dominical, nem um livro poderoso, mas sim a vida coerente dos cristãos. E é interessante que o verbo que Paulo usa aqui significa ser cidadão, quando ele diz, olha, viver acima de tudo de modo digno do Evangelho. Né? A ideia é de ter um comportamento condizente com a sua condição de cidadão. Paulo dá a entender aqui que nós cristãos somos cidadãos do céu e que enquanto nós estamos aqui neste mundo, na terra, devemos nos comportar de maneira condizente com a nossa cidadania. Né? Nós somos peregrinos, nós estamos em terra estranha. O mundo jaz no maligno, não nos pertence. Nós somos cidadãos do reino dos céus e nós precisamos viver de acordo com a realidade da nossa cidadania. E é interessante porque Paulo vai usar algo que os filipenses sabiam muito bem. Filipos era uma colônia romana. Lembram-se lá na introdução, quando nós tratamos disso? Né? E como cidadãos romanos, eles falavam latim, eles jamais se esqueciam, né, que eram romanos. Então, eles falavam latim, levavam vestimentas latinas, davam a seus magistrados
os títulos latinos, insistiam obstinadamente em que eram romanos, apesar de longe que pudessem estar de Roma. Paulo vai dizer o seguinte, portanto: tanto vocês como eu conhecemos perfeitamente bem os privilégios e as responsabilidades de sermos cidadão romano. Vocês conhecem perfeitamente bem como até em Filipos, a tantos quilômetros de Roma, devem viver e agir como faz um romano. Pois bem, lembrem que que vocês têm um dever mais alto que este. Onde vocês estiverem, devem viver como é digno de um cidadão do reino de Deus. Jamais esqueçam os privilégios e as responsabilidades da cidadania, não a de Roma, mas assim do reino de Deus. Então, Paulo está nos exortando que, como cristãos, uma vez que nós proclamamos a nossa fé, a maneira como nós vivemos deve expressar, deve refletir, deve ter coerência com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós pregamos. Né? É interessante porque nós não podemos fazer com que as pessoas leiam a Bíblia. Eu já disse isso na igreja. E você já deve ter ouvido isso. E permita que eu repita isto. As pessoas, eu não posso obrigar ninguém a ler a palavra de Deus. Eu posso dizer, olha, você precisa ler a Bíblia, você precisa conhecer o Deus que se revela na Bíblia, mas eu não posso obrigar ninguém a ler esta palavra. No entanto, eu sou, na minha conduta, na minha prática, a maneira pela qual as pessoas vão ler o livro de Deus. Eu sou o livro de Deus vivo. Por quê? Porque eu tenho que encarnar estas verdades que eu tenho aprendido da palavra de Deus e viver. Não é isso que nós vimos lá na carta a Tiago, né? Que nós devemos estar de acordo com aquilo que nós professamos ser. Então, o primeiro aspecto na luta contra o diabo, lutando para preservar e manter a verdade de Deus, é preciso que haja coerência na nossa conduta, na nossa vida, na nossa atitude, como cristãos, como servos de Deus. Mas há um segundo aspecto que Paulo vai dizer também, e tão relevante e importante quanto a questão da coerência. O segundo aspecto é a cooperação. Filipenses 1, 27, principalmente a parte final do versículo. Ele começa dizendo: vivei acima de tudo por modo de vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Então, Paulo vê a igreja como uma equipe e lembra os cristãos de que é seu trabalho em equipe que conquista as vitórias. Ou seja, é quando nós lutamos juntos, quando nós batalhamos juntos, quando nós cooperamos uns com os outros, na manutenção, na preservação da fé que nos foi dada, é que nós somos vitoriosos. Não nos esqueçamos que na igreja de Filipos havia um problema de dissensão. Né? Dissensão. Ali congregavam duas mulheres que não se entendiam. Ainda bem que é só lá na igreja de Filipos que acontecia isso de falta de entendimento no convívio, no relacionamento. Ele vai escrever no capítulo 4, versículo 2, rogo a Evódia e a Sintique pensem concordemente no Senhor. Olha, duas irmãs
que eram membros da igreja de Filipos e que estavam tendo dificuldades de relacionamento porque elas não conseguiam se entender. E Paulo vai dizer, olha, vocês precisam pensar concordemente. Ao que parece, os membros da igreja tomavam partido também, como acontece com frequência. E a divisão resultante, então, havendo duas mulheres que se desentendiam, discutiam, alguns na igreja apoiavam a uma, outros apoiavam a outra, e com isso a igreja se dividia. E isso resultava em atrapalhar o crescimento, o fortalecimento da igreja como um todo. Então, vejam só, o inimigo ele tem prazer. O inimigo ele tem prazer em ver divisão nos ministérios locais. Ele vai semear ali entre nós discórdias. Ele vai semear entre nós fofocas para nos dividir. O lema do inimigo é dividir e conquistar. Esse é o lema. Eu divido e conquisto. E muitas vezes, o que a gente tem visto é que o diabo tem sido bem sucedido na sua obra no meio do povo de Deus. E que espetáculo lamentável oferecem os crentes ao mundo, atacando uns aos outros. Ou falando mal uns dos outros. Assim, o seu crescimento espiritual vai ser retardado e o testemunho vai ser enfraquecido perante o mundo, segundo as pessoas que não conhecem. Eu vou lá na sua igreja, lá vocês vivem brigando, não se entendem. Né? Eu lembro uma vez que o pastor da igreja presbiteriana de Bariri foi convidado para ajudar a Igreja Assembleia de Deus de Bariri, porque a igreja lá se dividiu e os crentes estavam brigando. Né? Graças a Deus ainda foram procurar alguém da fé cristã para tentar resolver o problema. Né? Eu vi também um outro caso lá em Bebedouro, e eu acho que já até falei a respeito disso, mas a igreja também na Assembleia de Deus, infelizmente, foram parar toda a igreja na delegacia, porque os crentes começaram a brigar, porque um queria seguir o pastor auxiliar e o outro grupo queria seguir o pastor titular. E aí os dois pastores disputando a liderança da igreja causa divisão. O diabo quer isso, escândalo. Põe escândalo na cidade. Põe em descrédito o evangelho. E a única maneira de os cristãos vencerem o maligno é permanecendo unidos. Nós somos cidadãos do céu e, portanto, devemos andar de modo coerente, fazemos parte do mesmo time e, portanto, nós devemos trabalhar de modo cooperativo. Olha aí, ó. A única maneira dos cristãos vencerem o maligno é permanecendo unidos. Somos cidadãos do céu e, portanto, devemos andar de modo coerente. Fazemos parte do mesmo time e, portanto, devemos trabalhar de modo cooperativo. Então, na luta para a manutenção e preservação, na verdade, do ensino claro das Escrituras, nós precisamos ser coerentes, precisamos cooperar, né? Coerência, cooperação, e há uma terceira palavra importante, que é confiança. E aí nós vamos encontrar no restante do texto que nós separamos, que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isso da parte de Deus. Pois vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente crerdes nele. Vistes em mim, e ainda agora ouvis o que é meu.
O apóstolo Paulo, lá no versículo 28, nos exorta: não se assustem com os seus adversários. Esta é a exortação. Não estejais em nada intimados pelos adversários. Não se assustem com seus adversários. Assim, ele vai apresentar aos filipenses e a nós alguns estímulos para fortalecer a confiança durante a nossa batalha. Né? Em primeiro lugar, ele nos lembra, né? Em primeiro lugar, ele nos lembra que as lutas provam que nós somos salvos, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele. Né? Então, as lutas provam ou evidenciam a nossa salvação. Não apenas cremos em Cristo, mas também sofremos por Cristo. E Paulo chama isto de comunhão dos seus sofrimentos. No capítulo 3, versículo 10, ele diz assim: para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Por algum motivo, muitos recém-convertidos, eles acreditam que aceitar a Cristo é o mesmo que colocar um ponto final em todas as lutas. E, na verdade, algumas igrejas, entre aspas, ditas evangélicas, têm dito isto: venha a Cristo e você não vai ter mais problema financeiro, você não vai ter mais problema de saúde, você não vai ter mais problema familiar, você não vai ter mais problema de nenhum tipo. Esse não é o evangelho bíblico. Né? Então, na verdade, quando nós somos alcançados pela graça de Cristo e por ele transformados, essa experiência inicial, na verdade, é o início, o começo de novas batalhas. Jesus mesmo vai dizer: no mundo passais por aflições. João 16:33. Olha, vocês vão enfrentar lutas. Olha, não se iludam. Se perseguiram a mim, vão perseguir vocês, disse o Senhor Jesus Cristo. Paulo vai dizer: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas devemos lembrar, meus irmãos, que a presença de conflito é um privilégio, porque nós sofremos por Cristo. Nós sofremos por Cristo. Em segundo lugar, Paulo diz que essas dificuldades são uma dádiva. Se estivéssemos sofrendo por uma causa própria, não seria privilégio algum, mas pelo fato de nós estarmos sofrendo por Cristo e com Cristo, é uma grande honra. Lembram-se dos apóstolos que se alegraram por estarem sofrendo por causa do nome de Cristo? Afinal de contas, nós devemos lembrar que Cristo sofreu por nós. E o mínimo que nós podemos fazer para demonstrar amor e gratidão é justamente sofrendo por causa desta verdade, por causa desta fé, por causa de Cristo. A maior expressão de gratidão é a disposição de sofrer por Cristo. E o terceiro estímulo que Paulo nos fala aqui é saber que outros passam pelo mesmo conflito, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim. Paulo está dizendo: olha, as dificuldades que vocês estão enfrentando, as dificuldades que vocês estão passando, não é diferente das dificuldades que eu estou enfrentando. Aliás, Paulo estava preso em Roma. Ele estava passando pelas mesmas dificuldades que os filipenses. Ele estava preso em Roma. Na verdade, enfrentar os conflitos espirituais
é uma forma de crescer em Cristo. E muitas vezes Deus permite esse sofrimento para que haja um amadurecimento na nossa vida. Devemos lembrar que Deus nos dá forças necessárias para permanecermos firmes contra o inimigo. Paulo vai dizer que Deus não vai provar ninguém além daquilo que nós somos capazes de suportar. Né? Então, nós devemos lembrar que Deus nos dá as forças necessárias para que a gente continue firme contra o inimigo. E essa confiança prova ao adversário que ele foi vencido e que, de fato, nós somos vitoriosos, nós estamos do lado vitorioso. Essa firmeza, essa determinação, essa confiança, mesmo tendo que passar por tribulações, é quem faz com que o inimigo venha esmorecer. Os filipenses haviam Paulo passar por várias dificuldades quando estava com eles. Basta ler lá a história lá de Atos 16, na fundação da igreja de Filipos. E eles haviam testemunhado a firmeza do apóstolo no Senhor. O inimigo vai se encher de temor quando vir a confiança que Deus concede àqueles que perseveram. Irmãos, cooperação, né? Coerência, cooperação e confiança. Diante destas verdades, o que é que nós podemos aplicar para a nossa vida? Em primeiro lugar, eu quero lembrar que nós devemos viver de modo que Deus seja honrado. Você tem produzido o crédito ao nome de Cristo. Nós devemos proceder diante dos homens de tal modo que as nossas vidas tragam crédito para o nome do Senhor. O Wiersbe, ele acertadamente nos diz que o único evangelho que o mundo conhece é o que vê refletido na vida dos cristãos. O único evangelho que o mundo conhece é o que vê refletido na vida dos cristãos. A maior arma contra o diabo é uma vida piedosa. Você tem trazido crédito a esta fé. Você tem vivido de modo digno diante dos homens, de maneira que Deus seja honrado, de maneira que o evangelho passe a ser crido por aquilo que as pessoas veem em nós? Ou será que nós temos trazido dissensão no meio do povo de Deus, trazendo confusão, trazendo picuinhas, em vez de testemunharmos com fidelidade a verdade do evangelho? E a segunda aplicação que eu quero trazer é que nós devemos buscar a unidade da igreja. Somos exortados a esforçar-nos diligentemente por preservar aquilo que nós alcançamos em Cristo Jesus, que é a unidade no Espírito, no vínculo da paz, conforme Paulo escreve aos Efésios. E isto envolve o que Paulo nos diz aqui em Filipenses, capítulo 2, versículo 2. Pensar a mesma coisa, ter o mesmo amor e ser unido de alma e sentimento. Completai a minha alegria, diz Paulo. Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Que, de fato, nós possamos viver desta forma, de forma coerente, de forma cooperativa e com confiança, lutando juntos pela fé evangélica, de maneira que Deus seja glorificado e honrado em nossas vidas. Que Deus nos abençoe e nos ajude a viver desta forma, deste modo, para a honra e glória do nosso Deus. Vamos orar? Deus bendito, nós louvamos o teu nome por esta oportunidade tão rica de estarmos meditando na tua palavra e estarmos, ó Deus, aprendendo de ti.
Permitas, ó Deus, que a nossa vida possa estar de acordo com aquilo que o Senhor nos tem ensinado. Que haja coerência nas nossas mãos, coerência com a nossa boca, com a nossa fala, com a nossa profissão de fé. Permitas, ó Deus, que possamos juntos cooperar uns com os outros, para que haja crescimento, fortalecimento da nossa igreja. E permitas, ó Deus, que mesmo diante das dificuldades, das lutas, possamos manter uma fé inabalável, confiando nas tuas promessas e testemunhando no teu nome. Faze-nos, ó Deus, mais que vencedores por meio de Cristo Jesus. Lembramos-nos, ó Deus, que não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas daqueles que seguem juntos, em consagração, em intimidade contigo. Abençoa, Senhor, a tua igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil e a Igreja Presbiteriana de Sapopemba em particular. Que o Senhor esteja abençoando cada lar, cada família, cada irmão que aqui congrega. Tira de nós qualquer sentimento faccioso, qualquer amargura, qualquer dissensão que possa haver entre nós, para que nós sejamos uma igreja que realmente salgue, que realmente ilumine, proclamando a Cristo como Senhor e Salvador. Dá-nos a tua bênção neste dia e permitas, ó Deus, que possamos estar logo mais juntos, te servindo. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Louvamos a Deus pela oportunidade de estarmos juntos nesta manhã. É muito bom poder estar com você, é muito agradável poder aprender da palavra de Deus nesta manhã. Que o Senhor nos abençoe, nos fortaleça e às 18 horas, nosso culto, para aqueles que deram o nome vão estar conosco à noite, para aqueles que não puderem estar lá, nos acompanharão pelo Facebook. Tenham todos um bom domingo, que Deus nos fortaleça e nos abençoe. Um grande abraço, um bom domingo, um bom almoço a todos.